Hoje tu vai aprender um pouco comigo sobre o povo asteca. É uma civilização pré-colombiana também. Vamos relembrar lá que as civilizações pré-colombianas são aquelas que existem aí na América Central e na América do Sul antes da chegada de Cristóvão Colombo, ou seja, pré-colombiana, antes de Colombo, antes da colonização dos espanhóis. A civilização asteca se desenvolve principalmente na região onde hoje está o país México, tá? E ela se desenvolve através aí de forma muito parecida como os incas se desenvolvem também. A gente tem uma ligação de certa forma no desenvolvimento dessas civilizações. Ela se desenvolve principalmente através da agricultura. A gente tem como um dos povos originários aí do povo asteca, o povo mexica, que vivia aqui nessa região do México. E para a prática da agricultura, a gente tem como um ponto aí especial, né, o desenvolvimento de uma técnica em específico. O Império Azteca, posteriormente a gente vai ver, desenvolveu inúmeras técnicas ao longo da sua existência. Mas uma das técnicas que mais se sobressai é a criação e a utilização de ilhas artificiais, ou seja, num território que era muito pantanoso, era difícil se plantar. Então, com a utilização de ilhas artificiais, locais dentro desse pântano, onde poderia se fazer a plantação, a agricultura passou a se desenvolver. E a partir da agricultura se desenvolve o restante da civilização asteca. Por exemplo, a gente tem na centralização dos astecas em torno de um império o pagamento de tributos como uma peça-chave aí. E esses tributos não eram pagos em dinheiro, mas sim em produtos. Então, se a gente tem a agricultura como centro da economia, a gente tem os tributos que são pagos a partir da agricultura. Inclusive, nessas ilhas artificiais, a gente vai ter a plantação de alimentos como o cacau, para o desenvolvimento do chocolate, na época que era uma bebida desconhecida pelos europeus quando eles chegaram e fizeram o domínio, né, do povo asteca. Então foi uma novidade aqui cultivada no México pelo povo asteca que chegou aos europeus nesse choque, nesse encontro entre as culturas através, né, dessa riqueza que o povo asteca possuía no domínio das práticas agrícolas. E para isso, a gente tem no Império Azteca o desenvolvimento de várias facilidades, né, para a realização de comércio, de trocas, e essas facilidades a gente pode entender, por exemplo, como as estradas. A gente tem hoje vestígios de estradas que foram construídas que percorriam todo o Império Azteca, que facilitavam aí para que os viajantes conseguissem fazer trocas comerciais. Além disso, a gente também tem a construção de diques e canais de irrigação, o que hoje a gente chamaria de o início de um saneamento básico, já acontecia dentro do Império Azteca para aproveitar a água das chuvas, a água dos rios e fazer com que a agricultura fosse possibilitada. Como outra característica legal, a gente tem o desenvolvimento da astronomia, ou seja, o desenvolvimento de calendários. Através da observação dos astros, eu consigo saber quando que é o melhor período para plantar, quando que vai chegar o período da colheita e a partir disso, também, claro, mesclando com aspectos religiosos, os astecas desenvolveram uma astronomia muito avançada. Falando em religião, os astecas tinham uma religião politeísta, ou seja, acreditavam em mais de um deus e esses deuses sempre ligados aí a elementos da natureza, a elementos fornecidos para a natureza, mostrando um pouco, né, da relação forte que os astecas têm com a natureza, desde a sua origem até passando, né, pelo desenvolvimento da agricultura e isso estando dentro da vida cotidiana, dentro da religiosidade. Posteriormente, os astecas vão ser dominados com a chegada dos europeus, com uma peculiaridade. Existia uma lenda religiosa asteca que dizia que chegaria uma ajuda divina vindo do mar. E essa ajuda divina vindo do mar foi interpretada pelos astecas como a chegada dos espanhóis. Isso explica um pouco da boa recepção que os astecas deram aos espanhóis quando eles chegaram, né, aqui na América Central. Mas ao longo do tempo isso acabou desenvolvendo, né, o que a gente já sabe, a questão do genocídio praticado pelos espanhóis em direção a esses povos originários, principalmente
em busca da exploração de um outro elemento dominado pelos astecas que eu ainda não mencionei, mas que é muito importante e que cresceu os olhos dos espanhóis aí sobre a América inteira. E esse elemento é o ouro. Os astecas também dominavam a metalurgia e utilizavam muito ouro, principalmente como oferenda aos deuses, oferendas religiosas. Então, a gente tem essa lenda religiosa da chegada de uma divindade pelo mar como uma das possíveis explicações para o domínio dos europeus em cima dos astecas, né? Mas além disso, a gente tem a existência de guerras internas, o enfraquecimento da agricultura e a questão epidemiológica também como uma hipótese. Doenças trazidas pelos europeus que não eram conhecidas aqui pelos povos originários da América Central e por isso, ao longo dos anos, foi tendo fim, né, o Império Azteca aí, tendo como o último imperador Montezuma. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Até a próxima.